Oi gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vlog aqui no canal. E hoje é o vlog do fim de semana, né? Eu tô fazendo só 2 vlogs pra vocês, porque é o que eu tô tendo. Não sei como quando chegar em casa se eu vou ainda ter como, porque eu vou estar com total, né, responsabilidade da casa, dos meninos e tudo mais. Então não sei se vai ter como eu gravar vlog, quantos vlogs eu vou conseguir gravar e tal, mas por enquanto eu tô gravando só 2. Até porque nem tem muita coisa pra mostrar assim, porque eu não tô fazendo nada da casa e tal. Raramente eu faço alguma coisa, né? Minha mãe fica mais com essa responsabilidade. E é isso, né? E hoje a noite não foi muito boa. A Tobias acordou por volta de 11h30, 11h40 por aí. Aí ele tinha já feito cocô, eu troquei ele, amamentei. Aí ele dormiu, mas depois acordou e levou praticamente. Aí quando foi umas 1h30 por aí, mais ou menos, eu botei ele no carrinho. E aí Jonas ficou balançando, ele dormiu, mas acordou 2 e pouquinha de novo. Aí ficou na cama comigo, mamou, aí depois dormiu de novo. Aí Jonas colocou ele no carrinho. E aí depois acho que ele só acordou umas 5 e pouca. Mas até lá, até ele dormir e levar bastante tempo, eu fiquei bem cansada, né? Mas agora já são quase 11 horas e eu não gravei nada pra vocês porque eu acordei mais tarde, eu acordei umas 9 horas, aí demorei. Troquei ele, né? Amamentei, troquei ele, deixei ele lá na cama. E Jonas foi com o Matias na rua e eu fiquei esperando um pouquinho, depois fui tomar café. Aí ele começou a chorar, fiquei tomando café com ele no colo, que ele ficou também bastante tempo lá quietinho na cama. E depois eu peguei ele, fiquei com ele no colo. Aí tomei café, depois eu fui amamentar ele de novo. Já tinha passado bastante tempo da hora que eu tinha amamentado ele. Depois botei ele no carrinho, ele tinha dormido, só que aí fez barulho, aí ele acordou. Aí minha mãe pegou ele um pouquinho, depois botou ele lá na cama, porque a gente tava colocando ele no carrinho e deixando pra ver se ele dormia. Só que, né, pra dar essa oportunidade a ele, não assim com pressão e tal, mas pra dar a oportunidade dele aprender a dormir sozinho. Só que ele não tava ficando, ele ficava um pouco, quando ele ficava era tipo brincando e não dormia. E aí minha mãe teve a ideia ontem de pegar ele e colocar ele de bruços na cama, acordadinho ainda, e ele cochilou. E aí de tarde, quando ele mamou, ele não quis dormir, eu coloquei ele de novo na cama sozinho, ele acabou adormecendo. Só que aí quando eu fui olhar se ele tinha dormido, eu entrei no quarto e acabei fazendo barulho, ele acordou, não quis dormir mais. Mas de noite também, na hora que eu fui botar ele pra dormir, ele mamou, arrotou, eu coloquei ele na cama de bruços, ele dormiu. Então eu pedi pra minha mãe colocar ele de bruços na cama, porque durante de noite eu deixei ele de bruços na cama, mas na hora de botar no carrinho eu coloquei ele de frente, né? Porque eu não ia ficar de olho, mas durante o dia, e mesmo aí eu ainda ia ficar de olho, né? Porque eu não ia dormir aquela hora. Porque eu só gosto de dormir assim, se eu tiver muito, muito cansada, é assim que ele dorme, eu tomo café, tomo banho e já vou pro quarto e deito, né? Aí durmo até a hora que ele acorda. Mas a maioria das vezes eu fico acordada, só vou dormir depois da primeira vez que ele acorda pra mamar. E aí, minha mãe colocou ele lá de bruços, ele dormiu. Então, tô dando essas oportunidades pra ele. E daqui a pouco eu vou tomar um banho, né? E tudo mais. Tomar um banho, pra fazer alguma coisa, esperar a hora do almoço, enfim. Já tomei também minhas vitaminas que eu tô tomando. E é isso, eu vou começar o vlog pra vocês mostrando o nosso fim de semana. Me desculpem se o vlog ficar meio bagunçado e tal, mas é porque eu ainda tô pegando o jeito de gravar vlog com 2 crianças. Eu não sei bem o que mostrar, como gravar, ou às vezes não dá tempo, não tem como gravar muita coisa, mas é isso. E ontem também eu acho que ele ficou mais assim resistente a dormir, porque ontem de tardezinha, umas 5 e pouca, eu fui lá fora com o Matias e ele ficou aqui com minha mãe. Aí ele acabou dormindo próximo da hora que eu ia dar banho nele. Ele só acordou na hora que eu fui trocar a roupa dele, tirar a roupa dele pra dar banho. Então eu acho que pode ter sido isso, sabe? Que ele ficou meio... que ele ficou um pouco resistente, talvez não tava com tanto sono. Na hora de dormir mesmo, ele não resistiu muito. Mas na madrugada, né, na primeira vez que ele acordou, ele levou muito tempo pra dormir. Mas a maioria das vezes ontem mesmo, da primeira vez que ele acordou,
Ele levou umas 4 horas seguidas dormindo. Ele só acordou mais de quase 5 horas dormindo. Ele dormiu por volta de 7 e acordou, eram as 11h40, né? Quase meia-noite. Então, foi umas 4 horas e pouca, quase 5 horas de sono. Então, estão melhorando as coisas, né? Porque até então ele só tinha levado no máximo 4 horas e olhe lá. E é isso. E aí agora ele não tá tendo muito horário pra soneca da tarde. Quando chegar em casa é que a gente vai estabilizar isso. Mas eu acho que com recém-nascido não tem muito horário, né? Então, ou ele toma banho a meio-dia. Se ele ainda estiver dormindo daqui pra lá, não tem problema. Porque é até melhor. Porque como eu só deixo ele dormir no máximo 2 horas de sono, aí não tem problema, porque eu tenho mais tempo, né? Porque, tipo assim, quando ele dorme meio-dia por aí eu ainda vou almoçar e tudo mais, aquela função, pra depois deitar. E às vezes eu não consigo aproveitar todas as 2 horas que ele tá dormindo pra poder dormir. Então, se ele dormir um pouco mais tarde do que meio-dia, é até melhor, já que eu não dormi muito bem essa noite. Porque tem dias que eu não me importo muito, que eu não tô tão cansada, ou que eu não preciso descansar tanto, sabe? Que eu tô mais tranquila, que eu nem vou descansar, ou que eu preciso de pouco tempo pra descansar, então não me importo muito. Mas hoje, como eu tô bem cansada, aí pra mim seria até melhor se ele dormisse bem depois de meio-dia, né? Porque aí é o horário que eu vou almoçar, escovar os dentes e tal, e já tô preparada pra poder dormir também. E aproveitar todo o tempo que ele tá dormindo. Ele tá aqui dormindo, já deixei tudo separadinho que eu vou usar, que eu já botei a água do banho no fogo, né? Eu separei a fralda, a pomada, a roupinha, hidratante, perfume, escovinha, a vitamina e os cotonetes que eu uso. Separei o trocador e a toalha também, mas eu só vou colocar porque eu coloco aqui nesse lugar onde ele tá. E aí, quando eu for tirando a roupa dele, ele vai acordando. Mas é isso, tudo prontinho pro banho dele. Olha como o neném tá aqui bonitinho, tomando banho. Matias também já tomou banho mais cedo, já deu banho nele. Aí tá ali brincando. E Tobias tá aqui tomando banho, vestiu uma roupinha mais quentinha, né, nele. Eu falei pra vocês que ele tá ficando com calor e tal, mas se eu perceber que ele tá com calor, eu tiro. Porque hoje tá um tempo mais nublado, meio chuvoso, mais friozinho, que até eu tô ficando com um pouco de frio às vezes, então eu coloquei essa roupinha mais quentinha nele. Só não coloquei luva, porque eu não tô mais colocando nele, só quando eu vejo necessidade. Aí, ele tá aqui todo bonitinho, e trouxe ele pra cá também, pro carrinho, deixei ele aqui no carrinho, porque eu não quero que ele durma agora, né, então, e também ele já ficou um tempão lá sozinho no quarto, então eu trouxe ele pra ficar um pouco aqui com a gente. O outro tá ali mexendo no que não deve, né, neném? Como ele não tem nenhum brinquedo, eu coloquei esse short rosa ali em cima. Minha mãe colocou ontem, mas só que ontem minha mãe colocou no carrinho e logo ele dormiu. Aí eu peguei e coloquei aí pra ver se ele ficava, e ele parece que tá gostando. Vamos almoçar agora. Matias tá ali, já botamos o almoço, já botei o almoço meu e dele. Arroz, franguinho empanado e purê de batata. Eu amo purê no nível que vocês não estão entendendo demais. Aí estamos esperando esfriar pra almoçar, enquanto o Tobias tá quietinho no carrinho.
noite, vai dar 4h10. Tobias já acordei ele, já amamentei, já troquei fralda. Tá aqui tirando um soninho. Eu acordei ele, deixei até ele dormir um pouco mais de 2 horas, porque ele também teve uma noite péssima, né? E as outras sonecas dele foram de menos de... Ele tirou poucas, né? Porque a gente acordou tarde, mas as que ele tirou foram todas com menos de 2 horas, então... eu deixei ele dormir um pouco mais, aí troquei a fralda dele, amamentei, e ele dormiu de novo, porque ele ficou, na verdade, eu troquei a fralda dele, ele dormiu, aí eu coloquei ele ficou acordado, eu botei ele no carrinho, ele ficou brincando e chorando enquanto eu fui no banheiro, e Matias também tinha já acordado. Aí eu vim pra sala, ele tinha machucado o pé, eu fui pegar o gelo pra ele colocar. Aí amamentei Tobias e depois botei ele pra rotar e coloquei ele no carrinho. Aí ele acordou um pouquinho assim, depois dormiu de novo. E agora a gente vai lanchar, eu e o meu primogênito. Um cafezinho da tarde, né? Biscoitinho, bolo que a vovó Celeste fez. E pãozinho de queijo também. Não muito saudável o lanche, mas é isso, né? Na verdade, só o biscoito que não é muito, porque o bolo e o pãozinho até que são mais saudáveis assim. Foi minha mãe que fez. E agora eu vou lanchar. E pela primeira vez eu tô ficando com os meninos sozinha. Sozinha, porque Jonas saiu. E minha mãe, tipo assim, quando ela precisou sair, que eu fiquei com os dois, foi aqui perto mesmo. Mas hoje ela foi pra um evento da igreja, meu pai saiu também. E meu pai, na verdade, é minha mãe que olha mais Matias. Só que meu pai, né, às vezes brinca com Matias e tal, o que acaba distraindo ele. Mas hoje eu tô aproveitando e como eu tô sozinha, eu vou logo lanchar, porque se ele acordar, não tem quem me ajude, né? Então, vou lanchar. E Jonas também, eu nem mostrei pra vocês, mas ele tinha saído pra ir resolver umas coisas, aí ele chegou, almoçou, tomou banho e foi trabalhar. E agora eu vou fazer meu lanche aqui, porque estou com fome. Tudo pronto aqui pra rotina da noite de Tobias. Já preparei um banho com um chá de camomila. E tudo aqui. Eu boto sabonete aqui, boto esse algodão, porque senão desce. Mas eu deixo o sabão ali também, porque se precisar de mais já tem. E agora eu vou dar banho nele. Vou vestir essa roupa, nem sei se vai dar. A meia eu sei que dá, mas essa calça é aqueles conjuntinhos pagão. Mas eu vou ficar usando nele enquanto cabe, se couber ainda. Porque algumas roupas ele já usa, fica um pouquinho larga, mas dá pra ele usar de 3 a 6, ou de 0 a 3, sabe? E esse daqui, eu só não vou colocar a luvinha, que eu não tô mais usando nele. E aí eu vou colocar essa roupa, pra ficar tipo de pijama, enquanto couber nele. Ele tem outras, só que só a blusa, mas dá pra usar qualquer calça, que já é maiorzinho, mas eu vou ficar usando. Ele tem dois ou 3 conjuntinhos pagão, assim, bonitinho. Aí eu vou ficar usando nele como se fosse pijama por enquanto, se ainda couber, né? Vamos lá. Oi, gente, já estamos no domingo e eu nem mostrei mais nada ontem porque eu separei as coisas de Tobias pra poder ele dormir, né? Fiz a rotina dele e tal, aí ele mamou, eu coloquei ele pra rotar e como sempre eu coloco ele, eu tô agora tentando pelo menos colocar ele na cama de bruços e deixar pra ver se ele adormece. E muitas vezes ele adormece de madrugada mesmo. A maioria das vezes eu faço isso. E de dia, eu também tô fazendo isso, né? Quando ele acorda das sonequinhas, aí eu troco ele, deixo ele passar amamento, deixo ele passar um tempinho acordado e coloco ele lá de bruços. Só que o que acontece? Ontem eu coloquei ele com a chupeta na boca. E quando eu coloco com a chupeta, quando cai, ele chora. E aí ele ficou nessa, eu tentei colocar algumas vezes, toda hora caía. E aí depois eu tentei colocar ele sem a chupeta.
E ele não, mesmo assim, não quis ficar. Eu balancei nele, assim, de bruços, dei tapinha no bumbum. E mesmo assim, ele não, tipo assim, ele ficava um pouquinho quieto, daqui a pouco começava a chorar. Aí eu botei ele no carrinho, balancei um pouco. E ele ele não quis ficar, eu ninei ele no colo depois que ele já tava dormindo, coloquei ele no berço, ou no carrinho. Aí vim pra cá, pra sala, e demorou um pouquinho, ele acordou de novo. Aí eu, umas 2 vezes coloquei a chupeta, e mesmo assim ele cochilava, depois acordava de novo. Aí eu peguei e trouxe ele pra sala, a gente apagou a luz, eu fiquei com ele no colo um pouco, depois minha mãe ficou um pouco com ele. Aí a gente percebeu que ele tava com calor, aí tiramos aquela roupa, aquela blusa, colocamos um body de manga curtinha, e aí mesmo assim ele continuou resmungando, aí eu amamentei e botei ele pra rotar e coloquei no carrinho. Aí ele ficou um pouco, depois acordou mais umas 2 vezes. Eu fui lá, coloquei a chupeta, até que da última vez eu peguei ele, ninei bastante no colo, coloquei no carrinho e liguei o ventilador. Não diretamente nele, né? Mas para ventilar o quarto. E foi o que funcionou, que ele levou até quase meia-noite. Quando ele dormiu já eram umas 9. E aí foi quando funcionou. E aí eu peguei, vim pra sala, aí eu aproveitei assim que ele dormiu. Tomei logo meu banho, eu tinha lanchado tarde, então eu não tava com fome. Aí eu tomei logo meu banho, ainda deitei um pouco na cama pra descansar. Depois Jonas chegou, né, e tal, aí eu esperei ele pra gente deitar. E hoje de manhã a gente acordou um pouco mais tarde. Agora já são 11 horas. A gente acordou umas 8 e pouca, porque eu fiquei... eu aproveito, como eu falei, eu não durmo durante a manhã, mas eu aproveito quando ele acorda mais tarde pra poder dormir também. Ou pra poder acordar mais tarde também. Aí Matias foi pra igreja com minha mãe, depois ele não ficou relutante pra tirar as sonecas. Aí eu deixei ele de bruços na cama, ele ficou um pouco, mas aí eu fui tomar banho. E depois eu fui no mercado com o Jonas, botei o feijão de molho quando a gente chegou. E é isso, vou esperar minha mãe chegar pra poder preparar o almoço e tudo mais. E é isso, ele tá lá na cama resmungando, na verdade ele voltou do mercado dormindo. Aí Jonas colocou ele lá na cama e agora ele tá chorando. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Olha como ele tá bonito de roupa, tudo arrumadinho. Vai pra onde? Na igreja. E vai fazer o que lá na igreja? Adorar o Senhor. Ah. Gente, eu tô o puro suco do caos. Porque eu tô muito cansada, porque Tobias, ele não está dormindo bem à noite. Na verdade, ele ontem deu trabalho pra dormir, mas normalmente ele sempre demora bastante pra dormir. E também tem dias que ele acorda muito na madrugada e tal. Normalmente ele sempre acorda, mama e volta a dormir, mas tem dias que ele acorda muito. E também, às vezes, ele
E aconteceu uma vez só, dele demorar um tempão acordado. E aí, durante o dia também, ele não tá querendo fazer direito as sonecas. De manhã ele relutou bastante, até que eu saí, ele e Jonas foram aí no mercado, aí ele dormiu. Mas assim que a gente chegou, que botou ele na cama, ele já começou a querer acordar. E aí depois de um tempinho que eu fiquei lá no quarto com ele, balancei ele um pouquinho, aí ele aí ele dormiu. Só que aí dormiu bastante, aí eu tive que acordar ele passou um tempinho acordado, depois dormiu de novo. Aí dormiu por cerca de 1 hora e já começou também a ficar agoniado, aí eu amamentei ele um pouco, eu tentei fazer ele dormir de todos os jeitos, ele não quis. Aí eu fui e botei ele do lado de Matias já tinha dormido, né? Aí eu coloquei ele do lado de Matias, aí foi que ele começou a cochilar. Aí depois eu botei ele no carrinho de novo, aí ele dormiu por cerca de 1 hora e já começou a ficar agoniado, aí eu botei a chupeta, mas ainda assim ele não ficou, aí eu amamentei, ele até cochilou, mas aí depois eu fui colocar no carrinho de novo e ele acordou. Enfim, gente, tá sendo essa função. Daí ele ficou na cama, aí eu troquei ele, que ele tinha feito cocô, e eu deixei ele na cama brincando. Tava na hora de Matias acordar, e fui dar um lanche a ele. Fui limpar Matias também, que ele tinha feito o número 2 e tal. E aí ele ficou na cama brincando, até depois aí eu botei música pra Matias, aí trouxe ele aqui pra sala. Aí meus pais foram pra igreja, até me chamaram pra ir mais Tobias, mas eu fiquei meio apreensiva de ir sem Jonas e tal. Enfim, eu queria que a primeira vez que ele fosse, o Jonas também fosse. É isso. Aí talvez domingo que vem Jonas esteja trabalhando de manhã. Aí é melhor, dá pra ele ir junto comigo. E Matias e Tobias, a gente até ia hoje de manhã. Só que ele tinha um celular pra ajeitar e também tava chovendo. Aí a gente ficou com medo de ir com Tobias. Então a gente provavelmente deve ir no próximo domingo à noite. Vamos ver. E aí ele ficou chorando porque minha mãe foi se arrumar, né? E eu tive que arrumar Matias, ele já tinha tomado banho, mas eu fui vestir ele e tal. Aí Tobias ficou chorando no carrinho, mas aí terminei de arrumar Matias, ele mamou e dormiu. Eu botei ele aqui no carrinho, só que aí ele ia estar se agitando de novo. Tem tipo menos de meia hora que ele dormiu, mas é até melhor, porque aí ele dorme à noite, né? Já tá na hora de começar a preparar as coisas pro banho dele, porque eu ia deixar ele dormir as 2 horas de soneca dele. E depois eu ia, porque eu acho que é isso também, as sonecas que ele não tá conseguindo tirar, porque aqui na casa de minha mãe é muito barulho e tal. E acaba que ele não tá dormindo bem à noite por conta disso. Então, eu queria deixar ele tirar, tipo, as 2 horas de soneca, depois passava o tempo acordado e eu arrumava ele pra soneca, pra dormir à noite. Só que aí não deu. Gente, já estamos no outro dia, fim de tarde agora. E eu vim encerrar o vlog pra vocês, porque eu não consegui encerrar ontem. Ontem eu fui fazer a rotina noturna de Tobias e eu não... E foi uma correria, né? Porque eu tava sozinha com ele, como eu falei pra vocês, meus pais tinham ido pra igreja. E aí eu fui rápido, né, arrumando ele. Normalmente ele chora no banho e depois também pra arrumar e tal. Só que hoje, graças a Deus, ele nem chorou. Ontem, né, no caso, ele não chorou pra tomar banho. Ele só chorou depois que ele já tava quase pronto. E aí eu precisei deixar ele na cama, né, pra guardar as coisas, pra dar espaço, pra amamentar e colocar ele. E normalmente, enquanto eu tô amamentando ele, como agora eu tô fazendo isso de deixar ele de bruços na cama pra ver se ele pega no sono sozinho. E a maioria das vezes, mesmo que ele não pegue, eu só nino ele um pouquinho e ele dorme. Meus pais vão pegando a bacia, a banheira com a água, ou meus pais ou Jonas, quem tiver aqui, pra jogar fora, enquanto eu pego e depois que ele já dormiu, eu venho aqui na sala e pego o carrinho, que normalmente tá aqui, porque a banheira fica no lugar do carrinho. Mas aí, como eu tava sozinha, aí eu tive que deixar ele lá pra ir jogar água fora, enfim. E aí acabou que ele não... Que aí foi muita correria, e depois eu amamentei. E aí eu botei ele na cama, ele meio que deu uma reclamadinha assim, se mexeu. Aí eu só dei uma ninadinha nele, uns 3 minutinhos assim, depois deixei ele lá. E aí ele pegou no sono. E aí depois eu coloquei ele no carrinho, esperei um pouquinho, fui tomar um banho. E aí foi só o tempo de eu tomar o banho, me vestir e vestir minha roupa. Ele acordou, aí eu fui rápido, botei só a chupeta e aí
eu já tinha visto que ele ficou com o olho aberto, mas esperei pra ver o que ia acontecer. E aí ele não dormiu, ele chorou. Aí eu fui, ninei ele no colo, fiquei um pouco com ele no colo, depois botei ele de volta no carrinho. E aí fui aproveitar pra tomar café e tal, depois eu logo me deitei. Só que aí eu lembrei que eu tinha que arrumar a bolsa dele, porque hoje a gente ia pro médico pra ele fazer o teste do olhinho. Então levantei pra separar a roupa que ele ia, arrumar a bolsinha. E aí depois eu voltei a deitar, só que aí pouco tempo depois o Matias chegou, aí eu vim pra sala, fiquei aqui com ele e tal. Depois arrumei ele pra dormir e ele foi deitar comigo. E aí por isso não deu mais pra gravar nada, acabou sendo uma correria. E eu tava falando até no Instagram hoje, né, sobre a importância de dar oportunidades pra criança se resolver sozinho, pra pegar no sono sozinho. E também, não... 3 coisas, né? Observar a criança também e não desistir, né? Eu tava falando lá que quando eu vim aqui pra casa de minha mãe, depois da maternidade, Tobias, ele não gostava de ficar no carrinho sozinho. Nem acordado e nem pegava no sono, e só dormindo que a gente colocava ele. E aí, a gente observando, né, testando, eu já tinha percebido que ele preferia dormir de bruços, então... Pra ele dormir um sono melhor, eu colocava ele de bruços no carrinho, mas se eu colocasse ele acordado, mesmo assim, ele não dormia. E aí, a gente começou a colocar ele de bruços na cama e deixar ele lá um tempinho. E não é que muitas vezes ele acaba adormecendo sozinho. A gente forra a cama com a manta, o coelho e tal, e coloca ele lá. E às vezes, de madrugada eu tô sempre fazendo isso. Todas as vezes ele mama, aí eu coloco ele pra rotar e coloco ele de bruços e ele dorme sozinho, né? Ele tava também só dormindo no peito. Mas aí, acho que ele foi amadurecendo também com a chegada da chupeta, que eu deixava ele bastante com a chupeta na boca. Ele algumas vezes adormeceu sem o peito e aí agora é muito difícil ele dormir mamando. Ele às vezes já tá assim bem sonolento, mas aí quando eu boto ele pra rotar, ele dá mais uma acordadinha e eu coloco de bruços. E quando ele não dorme, eu só dou uns tapinhas no bumbum ou dou uma ninadinha e ele já dorme. E também... Uma coisa é que ele... E quando também ele não dorme mais no peito. Eu posso ninar ele e tal. Eu sei que nesse momento, como ele é recém-nascido, a gente não tem que se preocupar tanto com essas coisas. Porém, tava ficando muito cansativo pra mim, porque ele só dormia no meu peito, né? E ele não dormia com outras pessoas. Se alguém pegasse ele e tal, ele só não dormia. Então, isso tem sido bem bom. E também a questão do carrinho, como eu falei, né? De não desistir. Que ele ficava no carrinho, ele não gostava de ficar sozinho, mas agora ele já fica um bom tempo no carrinho brincando. Às vezes ele realmente fica mais resistente, mas ainda assim eu não pego ele se ele estiver só reclamando, resmungando, fazendo barulho, só se ele realmente estiver chorando. E também, mesmo quando eu boto ele de bruços, às vezes durante o dia eu troco ele pra ele acordar, amamento, ele fica um tempinho acordado. Eu acho que isso também fez ele não dormir mamando. E quando é pra dormir, eu não coloco ele no peito, né? Eu coloco ele lá na cama de bruços. E mesmo quando ele não dorme, ele passa um bom tempo brincando sozinho lá de bruços, se ele não tiver com sono. Então, tem sido bem bom. Mas é isso, as dicas de hoje que eu queria falar pra vocês sobre o sono dele por aqui. E essa madrugada foi até tranquila. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de clicar no gostei, de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!